Colossenses 1 fala que Cristo é o princípio de todas as coisas. Então eu não vejo princípio, início, como um ponto dentro de um cronograma, mas eu vejo o princípio como uma pessoa. Cristo é o princípio. Todas as coisas passaram a existir por meio dele, segundo João 1,3, né? E sem ele nada do que existe poderia existir. Então ele é o princípio. O princípio, o início, é uma pessoa e é Cristo. Apocalipse não fala que ele sabe o fim. Ele é o princípio e ele é o fim. Porque ao mesmo tempo que Hebreus 1 fala que ele cria o universo, por meio da sua palavra ele sustenta todo o universo. É que tão importante quanto saber que tudo começou e existe por meio dele, é entender que tudo tem uma maneira de funcionar a partir das verdades estabelecidas por ele. E não podemos mais viver uma realidade que não funciona. Como nós vamos entender a essência do chamado? Voltando ao... Eu queria encorajar você a fazer isso, porque todos os homens do Novo Testamento construíram um pensamento a partir do princípio. E você vai ver que desde Mateus até Apocalipse, nós vamos ver homens que conseguem desenvolver uma percepção muito clara a partir do princípio de todas as coisas. Por exemplo, Mateus começa um Novo Testamento, o primeiro evangelho, pensando a partir de que ponto? Do momento histórico em que ele está ou do princípio? Ele começa com a genealogia, que ninguém gosta de ler, mas ele fala de 3 ciclos de 14 gerações. E eu consigo visualizar que além desses 3 tem mais um, porque nós poderíamos contar de Adão até Éber, são mais 14 gerações. E Éber é a palavra que originou o termo hebreu, que é atravessadores. Então um homem que é início que gerou a identidade de um povo hebreu que se tornou a nação de Israel, e depois mais 3 ciclos de 14, porque no 14º dia era o dia em que um cordeiro era morto. Ele era observado até o 10º e morto no 14º. E o número 14 é um múltiplo de 7, que o 7, como muita gente acredita e fala, que é o número da perfeição ou o número completo, mas a palavra 7 significa juramento. Então eu consigo visualizar que Mateus vê um ciclo de gerações. O número 4 sempre tem a ver com algo universal, para todo o mundo. 4 estações, 4 elementos, 4 pontos cardeais. Então você vai ver que o 4 tem a ver com algo para todo o mundo. Ele fala de um plano perfeito por meio de um juramento para redimir toda a humanidade. E aí ele começa a falar da manifestação do Messias. Uau! Ele não pensa uma fé a partir da sua necessidade imediata. Ele pensa uma fé a partir do princípio. E quando você pensa uma fé a partir do princípio, a sua fé tem propósito. Estão entendendo isso? Sim ou não? João começa a escrever uma carta, e ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele fala depois que todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que existe viria a existir. E nele estava a vida e a luz para os homens, e as trevas não prevaleceram contra ele. Eu te pergunto, o que ele estava lendo quando essa realidade estava se abrindo para ele? Aí saímos dos evangelhos e vamos para as cartas apostólicas doutrinárias. E vamos para Romanos 1, e ele vai falar que Deus criou o mundo. E os atributos invisíveis de Deus e a sua própria divindade são vistas claramente por meio das coisas que foram. E ele começa a relatar a criação, a manifestação de Deus, o homem não mais glorificando a Deus e trocando a verdade pela mentira. Ele estava lendo o quê? Gênesis de 1 a 3. Todos esses homens começavam a pensar sempre a partir do princípio, e algo se abria diante deles com mais clareza. Você vai pegar Hebreus capítulo 1, o autor de Hebreus capítulo 1, estava falando do quê? De Gênesis capítulo 1. O autor de Hebreus ao capítulo 11, ele vai falar sobre fé. E ele começa falando sobre fé a partir de que ponto? A partir de que ponto? Ele começa falando pela fé e entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Ele está falando de Gênesis. A fé para ele faz sentido quando ele volta. Estamos juntos? E nós nos confundimos muitas vezes em muitos conceitos, porque nós criamos conceitos a partir de nós mesmos. E tudo que eu desenvolvo a partir de mim mesmo é incompleto. E eu tenho que voltar ao princípio, pessoa, Cristo, voltar ao princípio, fundamentos e verdades fundamentais estabelecidas por Ele, para sustentar todas as coisas em funcionamento, voltar ao princípio. No princípio você vai encontrar a origem de todas as coisas
coisas que existem. O que há na origem? Quem, quando e onde? Voltando ao princípio, você entende que foi nele, por meio dele e para ele. Você entende finalidade, o para quê. E você entende a base que sustenta todas as coisas que existem. Ele e os fundamentos e as verdades estabelecidas por ele. Você encontra as bases legislativas para regulamentar casamento, matrimônio, criação de filho. Tudo está no princípio. Tudo está no princípio. E muitas vezes nós estamos criando e desenvolvendo uma vida sem princípios, ou seja, que não são criadas a partir de Cristo e não são sustentadas e não funcionam a partir das verdades fundamentais estabelecidas por Ele, para que haja uma justiça. Justiça não tem a ver com pobreza ou riqueza, mas com todas as coisas funcionando perfeitamente. Porque quando Paulo fala em Efésios 4, que paramos de ser meninos levados de um lado para o outro, e entendemos que Ele é o cabeça, e crescemos nele, na verdade, e em amor, e cada um começa a entender a justa cooperação de cada parte, começa a entender o seu lugar e a sua função, o corpo efetua o seu próprio. E se existe hoje algo que nós vivemos por todos os cantos, é uma enorme crise vocacional. O que é uma crise vocacional? Eu não saber o que fazer. E o problema é que nós estamos sempre pensando crise vocacional a partir de uma mente, de um entendimento operacional. E o que é uma mente operacional? Eu sempre estou preocupado com o que eu tenho que fazer. Então, quando eu falo para você, qual é o teu chamado? Você me fala do que você quer fazer. Ele é, no princípio ele era. João 1 é antes de Gênesis 1. Porque Gênesis 1 fala que no princípio ele criou. João 1 fala que no princípio ele era. Se você acha que ele só é porque criou, primeiro ele cria. Mas se você acha que ele criou porque ele é, primeiro ele é. O que você me diz? Eu acredito que ele é desde a eternidade. E pelo simples fato de ser, ele faz. E ele expressa o que ele é naquilo que ele fez. Romanos 1:20. Qual foi a primeira vez no princípio em que houve um chamado? Qual foi a primeira vez na história em que alguém chamou por alguém? Se nós queremos entender o que é chamado, vamos voltar ao... Não vou pensar o chamado a partir do que eu quero fazer. Vamos pensar chamado a partir do que... O que no princípio aparece como um chamado? Por que foi necessário um chamado? E aí nós vamos para Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão, onde estás? Qual foi a primeira vez na história em que alguém chamou por alguém? Gênesis 3:9. A pergunta aqui, quem chamou por quem? A primeira vez que alguém chamou por alguém, Deus chamou pelo homem. Por que Deus chamou pelo homem? Se Deus chamou pelo homem, é porque o homem não estava no lugar que antes ele estava. Quando ele ouviu os passos daquele que antes era o seu deleite e agora era uma ameaça, ele se escondeu porque teve medo. Se ele se escondeu porque teve medo, quer dizer que ele já não estava mais no lugar que ele deveria? Ele estava onde? Escondido. Adão, onde está? Escondido. O que é o chamado? O chamado tem a ver com o que você acha que você tem que fazer? Ou o chamado tem a ver com a volta? Ou o chamado tem a ver com o reencontro? O chamado tem a ver com o que nós queremos fazer ou tem a ver com a redenção? Ou tem a ver com a reconciliação? Ou tem a ver com a nossa salvação? A nossa crise vocacional existe porque estamos tentando cumprir a nossa vocação sem ter o chamado.